não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Então, acho que essa súmula, ela é uma súmula um pouco antiga, né, Ivan? Mas ela tem, me parece que uma interpretação até mais ampla, né? Ou seja, Sim. Não cabe habeas corpus no Tribunal Superior contra a decisão monocrática negando liminar em habeas corpus. Negando liminar em habeas corpus, de tribunal local, enfim. Exatamente. Essa súmula, ela não inviabiliza esse tanto de ação que a gente está discutindo aqui? Deveria. Deveria. Depende, veja bem. É que a súmula 691, ela surgiu como uma tentativa de limitar os habeas corpus, né? Então, vamos supor, o meu cliente está com as liberdades de ir e vir restringida em primeira instância, eu impetro um habeas corpus no Tribunal de Justiça ou no TRF, pedindo liminar. Está preso, eu tenho urgência. Nego a liminar. A liminar se confunde com o mérito, os votos estão prontos. Nego a liminar. Contra essa negativa de liminar, o que eu deveria fazer? Aguardar o julgamento do mérito pelos 3 desembargadores, só que isso demora. Deveria ser na semana seguinte, independente de intimação de pausa e tal, mas demora. Eu não quero que meu cliente fique preso 7 dias, injustamente. Ou mais, né? Dependendo do tribunal. Exatamente. Então, o que nós fazemos? Quem negou a liminar, eu passo a enxergá-lo como autoridade coatora. Então, eu vou impetrar um habeas corpus em face dessa autoridade coatora. E subo pro STJ. Chegando no STJ, ele fala, doutor, súmula 691, tá escrito. Olha o tanto de processo que eu tenho aqui. Tá escrito que não cabe HC contra liminar. O que o senhor acabou de fazer? Impetrou um HC contra liminar. Aí você, impetra que os criminalistas, assim, do íntimo, não publicamente, chamam de HC natimorto, né? Ou seja, eu já sei que ele não vai ser conhecido. E a gente escreve isso. Mesmo diante do não conhecimento da presente ação, vírgula, requer a concessão de ofício. Para quem não faz ideia o que significa esse de ofício que todo mundo fala, eu brinco com meus alunos, de ofício é de alegre, sem ninguém pedir, né? Então eu quero um HC de ofício. E às vezes, quando nós conseguimos isso, o ministro diz, seu cliente foi solto por minha causa, não por sua causa, porque seu HC não foi conhecido. Tá? Mas eu, de ofício, em cumprimento à Constituição, aos direitos humanos, eu estou concedendo a ordem. Tá? Agora, pergunto na prática para você. Faz diferença para você, para o seu cliente, se você conseguiu o alvará de soltura de ofício ou por conhecimento e provimento da ordem? Não, o cara tá solto. Eu quero saber que ele esteja solto. Você liga para a mãe do cara, prepara o almoço que o menino tá indo, cara. Tá? Por quê? Porque você conseguiu o seu objetivo. Então, veja como é complexo isso. É complexo isso. Não conheço do presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício. Claro, isso também ganhou uma cultura jurisprudencial dos tribunais superiores, todos eles conhecem isso. E, para concessão de ofício, criaram balizas. Né? Então, eles tem até um tratado, né, da concessão de ofício. Só vou conceder habeas corpus de ofício quando for caso de ilegalidade patente ou teratologia. Né? Casos absurdos, vamos dizer assim. Então, em situações como essa, eles podem conceder de ofício, mesmo não sendo o caso de habeas corpus. Então, todo mundo busca o HC quando ele não cabe, de ofício. Temos bastantes situações em que isso acontece? Não. Não, de fato é limitado. É bem limitado. Bem limitado. É difícil você conseguir, porque eles não querem abrir precedente. Se ele abrir precedente, todas essas súmulas caem. Elas não valem para nada. Então, a maioria fica na súmula. Tá? Não conheço HC contra liminar, não é caso de absurda ilegalidade, teratologia, então tchau. Né? E aí, quando você perde um HC no STJ, você vai para o Supremo. Mesma coisa. E quando você chega no Supremo, não é mais contra negativa liminar de súmula. Ele já julgou, falou, nem conheço na raiz. Né? Então, não é nem caso de negativa de liminar, é caso de não conhecimento de habeas monocraticamente, por desrespeito à súmula. E aí você tem um novo HC sem a súmula 691 lá no Supremo. Cara, isso é maluco, né? Vamos falar a verdade. Difícil trabalhar nessa área. Porque assim, olha, Supremo, eu não vou aplicar a tua súmula aqui. Não aplique essa súmula 691, porque na verdade a gente aplicou ela lá atrás
E agora... extinguiu o processo. Exato. Exatamente. E daí, Exatamente. cara, Exatamente. é, E pior, ganha. Ganha, esse é o pior. Se nunca ninguém tivesse ganhado, eu nem ia Não, passar beleza, vergonha, né? Você ganha. Você despacha com o ministro e fala, eu não acredito que o juiz, o TJ e o STJ fizeram isso com esse cara nessas condições. Doutor, relaxa. E sai lá a concessão de ofício.